Graças e paz, queridos irmãos. Hoje, então, nosso último estudo, nossa última reflexão, meditação sobre os atributos, sobre as perfeições de Deus. Hoje nós estaremos vendo Deus é sábio, né? Pensando um pouco na sabedoria de Deus. Mas antes disso, convém lembrar que alguns princípios, né? Nós não estamos terminando hoje os nossos estudos sobre os atributos de Deus porque acabaram-se os atributos, né? Há muitos outros atributos ainda a serem estudados, devemos estar sempre refletindo, pensando, mas o nosso propósito era tão somente de estimular os irmãos a estarem olhando para o caráter de Deus, para a pessoa de Deus, meditando na doutrina de Deus, né, nos atributos de Deus tão belos e preciosos, para que nós pudéssemos aprender a confiar em Deus. Uma boa doutrina, teologia, né, ela vai começar com Deus, né, sempre, né? Aquilo que a Bíblia ela nos revela a respeito sobre o caráter, sobre a pessoa, sobre a obra, sobre quem é o nosso glorioso Deus. Então, nesse sentido, cabe lembrar que os atributos, eles ainda há outros, né? Os atributos, eles não devem, primeiro, não devem ser jogados um contra o outro, né? Jamais devemos tratar os atributos de maneira isolada. Não, eles têm que estar sempre serem colocados um do lado do outro, né? Para que nós podemos vislumbrar, né? Deslumbrar melhor a grandeza do nosso Deus. Devemos estar sempre pensando que Deus é amor, mas Deus é amor, Deus é justiça, Deus é soberania, né? Os atributos não são contraditórios, mas muitas vezes eles trazem esses aspectos paradoxais, misteriosos, né? Que não é porque não é porque há contradição, mas porque eles são elevadíssimos para nosso entendimento, para nossa compreensão, né? A natureza humana tem seus limites, né? Para entender, para compreender. Lembre disso, eles têm que ser vistos sempre de maneira harmônica, os atributos. E lembre também, né, um outro ponto importante, Deus é trino. O que vale para o Pai, vale para o Filho, vale para o Espírito Santo. Né? Cada um dos atributos, ele pertence a cada uma das pessoas da Trindade. Né? Isso é muito importante nós estarmos considerando isso. E nosso desejo é que Deus possa estar estimulando os irmãos, porque estudar os atributos de Deus foi apenas uma forma de estimularmos os irmãos a irem para as Escrituras e contemplarem as belezas do nosso grande Deus. Então hoje a sabedoria de Deus, rapidamente, apenas pincelando, né, um atributo precioso, bendito, maravilhoso, do caráter do nosso Deus. Deus é sábio em seus planos, ele é sábio em seus propósitos. Deus criou o mundo com a sua sabedoria. Deus tem todo o conhecimento, né? Ele é onisciente, ele faz tudo com propósito, tudo com sabedoria, tudo tem finalidade, né? A sabedoria está apontando para um começo que tem um fim, que tem um alvo. O alvo é sempre a glória dele. A sabedoria de Deus vai sempre apontar vai sempre nos mostrar a grandeza, a beleza, o brilho da glória de nosso Deus em seus propósitos e em seus planos. Hoje eu queria então que nós pensássemos isso, né? Os planos de Deus são perfeitos, os caminhos de Deus, que são maiores do que os nossos caminhos, né? São sempre sábios, são sempre muito além da nossa compreensão, né? Isaías 55 nos traz isso. E é importante nós pensarmos na sabedoria do plano de Deus, pensando também nesse mundo caído, porque o pecado entrou no mundo. O mal, ele se faz presente no mundo, está atuando no mundo. O diabo e seus anjos estão aí ao derredor, rugindo como um leão, buscando quem possa estragar, fazendo estragos, né? Nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, nos lugares espirituais, celestiais, né?
Por mais que o mal tenha entrado no mundo, Deus, na sua soberania, Deus ainda está usando tudo isso. E o seu propósito, o seu plano de sabedoria, tudo há de se cumprir. A sabedoria de Deus é isso, Deus vai cumprir tudo isso. E na verdade, nós não devemos achar que o mal que entrou no mundo é como se agora Deus é sábio, mas por alguns momentos teve alguns lapsos e não conseguiu administrar. Não existe isso. Deus é soberano e a sabedoria dele agora, no tempo presente, está sendo manifestada até mesmo na operação do mal, né? E nisso nós temos que olhar para Cristo, porque Cristo Jesus, nele reside todos os tesouros, toda a sabedoria, todo o conhecimento, né? E nós somos dele, que em Cristo Jesus, que é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é manifestada na cruz, nesse plano de salvação bendito de Deus, em nosso favor, a favor da igreja, a favor das nossas vidas, né? Vós sois dele, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, vós sois dele em Cristo Jesus, e Cristo Jesus é sabedoria, justiça, santificação e redenção. A sabedoria de Deus é manifesta na maneira de Deus salvar pecadores como nós por graça. Né? Claro que a sabedoria está vindo acompanhada de todos os demais atributos, da graça, do seu amor, da sua providência, do seu controle sobre todas as coisas, seus decretos eternos que nos dão a segurança. Né? Deus manifesta a sua sabedoria. E a sabedoria para nós hoje, irmãos, no tempo presente, ela se manifesta por uma vida em submissão, em obediência a Cristo Jesus. A sabedoria de Deus é Cristo crucificado. A sabedoria de Deus é uma vida de morte para si, uma vida de discípulo que não vive mais para si mesmo, mas vive para agradar e satisfazer aquele que nos arregimentou para essa batalha. A sabedoria de Deus está na manifestação do Evangelho, na pregação do Evangelho. Paulo vai dizer que ele não chegou até os coríntios, né? Não chegou para aqueles irmãos anunciando sabedoria humana. A sabedoria humana é vã, a sabedoria humana ela é fútil, é vazio, né? Eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo crucificado, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. O poder de Deus e a sabedoria de Deus, eles estão revelados no Evangelho. Lembre disso. Creia no Evangelho. Isso é a sabedoria de Deus. Se nós olharmos para esse mundo, para aqueles que não creem no Evangelho, nós podemos ver claramente um mundo sem sabedoria. Pense muitos sábios segundo a carne, vivendo o vazio desse mundo contemporâneo, do relativismo, uma vida sem propósito, uma vida sem alvo. Porque muitas vezes procuram, dar cabo de sua própria vida, se suicidar, é porque estão se deparando com a falta de sabedoria do pecado. O pecado é a manifestação da ausência de sabedoria. O pecado é oposição a Deus, é oposição à sabedoria. Uma vida sem a luz do Evangelho é uma vida de insensatez. O insensato, aquele que diz que não há Deus, ele é um ignorante, falta sabedoria. E por isso esse mundo, muitas pessoas estão vivendo esse vazio, essa vida de depressão, de angústia profunda na alma, porque parece que a vida não tem propósito, não tem sentido. Irmãos, a sabedoria de Deus é Cristo. A sabedoria de Deus tem propósito, e o propósito, o alvo de Deus manifestado no Evangelho, na sabedoria da cruz, em Cristo Jesus morrendo por pecadores como nós. Essa é a manifestação da sabedoria de Deus. Isso é vida, isso é a graça, isso é a certeza de que o plano de Deus, que já começou com a pregação do Evangelho, com a semente, a divina semente sendo implantada no nosso coração, quando ouvimos e cremos no Evangelho, porque essa é a sabedoria de Deus, ela há de se revelar, ela há de se manifestar. A glória do porvir também é a manifestação da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, meus irmãos, é o Evangelho. Né? Creia no Evangelho e você será sábio. Né? É por isso que Deus muitas vezes não escolhe muitos sábios segundo a carne, né? Como escolheu muitos sábios, muitos nobres, ele escolheu as coisas humildes,
aquelas que nada são, para reduzir a nada os que são. E como que os que são vão ser reduzidos a nada? Para a sabedoria do Evangelho. Cristo, que logo há de se manifestar em glória, ele é também a manifestação da sabedoria de Deus. Logo o plano de Deus vai ficar visível até para aquele que está cegado, por causa que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, né? A sabedoria de Deus está sendo se manifestada hoje pelo Evangelho, onde Deus morre por pecadores, onde Deus vem ao nosso encontro na sua fraqueza, morre de maneira brutal naquela cruz, mas aqueles que creem e confiam no Salvador, na sabedoria de Deus que foi manifestada naquela cruz, aquilo que parecia pequeno, um grão de mostarda, mas essa é a sabedoria de Deus para salvar pecadores como nós. E aqueles que creem no Evangelho, tudo mais começa a fazer sentido. Vida familiar, os planos e até mesmo o sofrimento, nós encontramos ali a sabedoria de Deus nos tratando, nos quebrantando, para que o Senhor manifeste Ele, manifeste a sua glória. E tudo vem redundar em glória e louvor a Deus. Isso é sabedoria, irmãos, né? Que nós possamos viver uma vida de sábios. E viver uma vida sábia é confiar no Evangelho de Cristo Jesus, é honrar o chamado que Deus tem para cada um de nós. E assim nós terminamos então nosso estudo dos atributos de Deus, porque compreender quem Deus é sabedoria. Porque compreender o Evangelho é compreender a revelação de Deus a nós. Deus revela a si mesmo e o Evangelho é a revelação do seu plano também de salvação para nós. Logo, ele vai começar, ele vai completar essa boa obra que ele começou em nós. Dia a dia, né? Nós aguardamos a grande manifestação da glória de Deus. E logo nós estaremos com Cristo em glória. Irmãos, viver com esse sentido, dessa forma, aguardando o nosso Salvador e vivendo e tentando aplicar e fazer com que todas as áreas da nossa vida venham redundar em glória a Deus. Irmãos, isso é a sabedoria de Deus manifestada no Evangelho, que alcançou o nosso coração, que chamou a igreja para manifestar a luz, o brilho da glória e da sabedoria de Deus. Que Deus possa estar nos abençoando, que Deus possa estar nos chamando para meditarmos em quem Ele é, né, para que estarmos cada vez mais fundamentando a nossa fé no caráter do nosso grande Deus, na pessoa de Deus, na obra de Deus, na doutrina de Deus, solidificando tudo isso, porque o plano de Deus é perfeito, Deus tem seus propósitos e isso é a sabedoria de Deus em nosso favor, sobretudo enviando seu Filho, morrendo na cruz em nosso favor. E quando nós vivemos como discípulos, morrendo cada dia para nós mesmos e vivendo a vontade de Deus, né? O desejo de glorificar a Deus em todas as nossas obras feitas, palavras, isso é a manifestação da sabedoria de Deus, é a manifestação da sabedoria do Evangelho em nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo teu Evangelho. O Evangelho é a sabedoria de Deus, é o poder de Deus, é o plano precioso de Deus nos alcançando e que, ó Deus, esses estudos, essas reflexões sobre os atributos de Deus, sobre a grandeza do nosso Deus Trino, o Deus Espírito que aplica essas bênçãos, a obra de Cristo no Calvário em nosso favor, todo esse plano, todo esse chamado, ó Deus, quão grande salvação é essa? Seja glorificado o teu nome, Pai, em meio à tua igreja, em nossas vidas, possamos cada dia mais nos concentrar em viver uma vida agradável a Ti, Senhor, de maneira digna do Senhor, de maneira digna do Evangelho, porque isso é a sabedoria, isso é viver segundo a cruz, segundo a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, o Evangelho que nos salvou. Ajuda-nos, Senhor, a amarmos mais e mais a Tua pessoa, a obra do Teu Filho, amarmos a bendita Trindade, a diversidade, na unidade de Deus. Ajuda-nos a viver uma vida santa e sábia nos Teus caminhos, em todas as áreas da nossa vida, no trabalho, na família, na caminhada,
no dia a dia, em tudo que fizermos por obras ou por palavras, venha nos dar em glória ao Senhor, Pai, porque isso é viver de maneira sábia, é viver segundo o Evangelho. Nos fortalece e alimenta-nos e desperta-nos cada vez mais para nossos estudos pessoais, estarmos meditando em quem Tu és, porque Tu és Deus sábio e glorioso. Somos gratos por tudo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos e dê sabedoria a cada um de nós, vivendo e amando o Evangelho.